Então, estamos de volta, aluno. Vamos aí adentrar o mundo da resolução de problemas envolvendo a equação de segundo grau, tá ok? O que eu fiz aqui? Eu separei em 3 tipos de problema, tá ok? A maioria dos problemas se encaixa em um desses 3 tipos. Então, cabe a gente aí, na hora de resolver um problema, identificar o tipo de problema que é, porque aí fica mais fácil, né? Se eu sei o tipo de problema que é, eu vou saber já aí a maneira de resolver sem ter que esquentar a cabeça. Então, o primeiro tipo é o tipo onde ele informa a área da figura e quer descobrir o tamanho do lado, ou quer descobrir o perímetro dessa figura, tá ok? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ó. Em um terreno de 300 metros quadrados, observe que se tem esses metros quadrados, eu sei que isso daqui é a área desse terreno, beleza? A frente é 5 metros maior que o comprimento. Qual o perímetro desse terreno? Então, vamos às primeiras observações. Pela figura aqui, ó, eu sei que esse terreno tem o formato de um retângulo. Tá ok? Então, eu preciso saber o formato desse terreno, senão não teria como eu calcular a área. Ele poderia ter colocado aqui, ao invés de não dar a figura, e colocar em um terreno retangular. Poderia ter feito diversas maneiras aí, tá ok? Ele preferiu colocar o desenho aqui. Observe um detalhe. Se ele está dando para você, e aí eu quero chamar bastante a atenção sua, se ele está dando a área para você, 99% de chance de você resolver esse problema usando a fórmula da área. Então, se ele está dando a área de um terreno que é um retângulo, eu vou usar a fórmula da área do retângulo. Beleza? Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Ele está dando a área, eu vou usar a fórmula da área. Eu preciso ter um ponto de partida na hora de resolver o problema. Se ele está dando a área para mim, eu vou pensar, pô, como que eu calculo a área? Eu vou usar isso, é o que ele está dando para mim. O que é que nós queremos para resolver um problema? A gente quer transformar esse problema numa equação, porque resolvendo essa equação eu vou conseguir resolver o problema. Quando ele me dá a área e eu uso a fórmula da área, eu estou fazendo aparecer uma igualdade. E se nessa igualdade eu tenho um valor desconhecido, então vai ser uma equação. Então, esse é o nosso ponto de partida, e uma coisa que eu queria que ficasse aí na cabeça de vocês. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura. Como o terreno é um retângulo, eu vou usar isso daí, base vezes altura. Ele dá para mim a base e a altura? Não. Veja que ele não fala quanto que mede o comprimento do terreno, nem a frente do terreno. Tá ok? Mas ele fala o quê? Que a frente é 5 metros maior que o comprimento. Eu sei quanto que é o comprimento? Não. E aí é uma segunda sacada que você tem que ter aí, ó. Um valor desconhecido a gente representa por uma letra. Eu não sei quanto que é o comprimento. Eu vou chamar de x. O que ele falou da frente do terreno? Ele fala que é 5 metros maior, ou seja, tem 5 metros a mais que o x. Então, aqui, ó, eu vou colocar x mais 5. Então, observe, eu não sabia qual que era essa medida, chamei de x. Na hora de colocar a outra medida, eu vou chamar de y? Não, eu vou tentar usar aquela mesma incógnita que eu já tenho. Como ele falou que é 5 metros maior, eu coloquei 5 metros a mais. X mais 5. Então, a maioria dos problemas vai cair em alguma coisa parecida com isso. Ele vai falar assim, um lado é o dobro do outro. Se eu chamei um lado de x, eu vou chamar o outro de 2x. Um lado é 1 metro menor. Se eu chamei um lado de x, eu vou chamar o outro de x menos 1. X menos 1 metro, porque é 1 metro menor. Então, vamos ficar ligado a isso do enunciado. Para de bater o olho só no número e vamos ler e prestar atenção na informação que ele está dando. Tá ok? Então, o comprimento eu não sei, mas eu sei que o outro é 5 metros a mais. Como eu chamei aqui de x, aqui eu chamei de x mais 5.
Beleza. Então, aquilo que eu falei, a gente vai usar a fórmula para resolver isso daí. A fórmula da área é base vezes altura. Eu vou escrever isso bem aqui, ó. Base vezes altura. Como é uma multiplicação, tanto faz a ordem, né? É igual a quanto? A área que ele me deu. Então, a maioria dos problemas que envolvem geometria é assim. Usa a fórmula. Se ele me deu a área, eu vou usar as informações para ter uma igualdade usando a área. Base vezes altura, né? Igual a 300. Olha o que apareceu aqui, um parênteses. A gente viu como que resolve esse parênteses. X vezes x, x ao quadrado. Tranquilo, galerinha? X vezes 5, 5x. Tranquilo? Então, estaria sim a minha igualdade até agora. Observe que apareceu um x ao quadrado. O que eu vou fazer com esse x ao quadrado, esse x? É uma equação de segundo grau, tá ok? Eu vou colocar na forma reduzida. Esse 300 que está positivo, eu puxo para o outro lado. Negativo. Veja que eu não resolvi o meu problema, mas eu tenho uma equação que me permite descobrir o valor de x. Se eu souber o valor de x, eu vou conseguir saber quanto que mede cada um desses lados aqui. Então, vamos resolver isso daqui. Observe que eu tenho o A, o B e o C. Ela é completa. Se ela é completa, a gente vai resolver ela usando a nossa fórmula de Bhaskara, que é para você ter anotado num lugar fácil aí, ó. Vamos pegar a cola de vocês aqui, ó. Para quem não aprendeu ela de cor, eu disse que não era para ficar tentando decorar, você vai aprendendo ela aos poucos. Então, ó, o meu A acompanha o x ao quadrado, se não aparece, vale 1. O meu B acompanha o x, é o 5. E o meu C é o que está sozinho aqui. A gente chama ele de termo independente, porque ele não tem o x junto dele. Ele é independente. Então, observe que eu tenho o A, o B e o C. Eu vou resolver isso daqui. Vou calcular o meu delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Resolvo a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 4 vezes 1, 4. Vezes 300, 1.200. Menos com mais, menos. Com menos, mais. E agora é só somar. 25 mais 1.200. Isso daqui vai dar 1.225. Esse vai ser o valor do meu delta. Beleza? Sabendo o delta, vamos calcular o x. Ó. X é igual menos, o menos da fórmula, certo? O meu b, que vale 5, mais ou menos a raiz do meu delta, que eu descobri que é 1.225, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, resolvendo aqui, ó, não tenho parênteses, continua menos 5. Raiz de 1.225, você vai pegar lá a sua calculadorazinha, se tiver com pressa, né? Não sei nem por que eu estou colocando essa raiz aqui. Vamos fazer bonitinho aqui. E você vai achar que isso dá 35. 2 vezes 1, 2. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou separar o mais ou menos nas minhas duas possibilidades, igualzinho a gente aprendeu lá. Eu vou ter um x', que seria o menos 5, mais 35 sobre 2, e vou ter um x duas linhas, que é igual a menos 5, menos 35 sobre 2. Então, só resolvermos isso daí, ó. 35 menos 5 é 30, dividido por 2,
15. Beleza? E aqui, menos 5, menos 35, sinais iguais eu somo e mantenho o sinal. Menos 40 dividido por 2 é menos 20. O que a gente tem que prestar atenção quando eu tenho um problema de equação de segundo grau? Lembra que a gente comentou que isso daqui são duas possibilidades? Isso daqui é a resposta do meu problema? Não, isso daqui é a resposta desta equação. Eu tenho que ver essas respostas se elas dão certo no meu problema. Observe, é só testar. Se o meu x valer 15, o que vai acontecer com esses lados aqui? Esse lado que mede x, ele valeria 15. Eu posso ter um terreno que o lado mede 15 metros? Posso. E aqui? Ficaria x mais 5, ficaria 15 mais 5. Esse lado mediria, então, 20 metros. Eu posso ter um terreno que mede 20 metros à frente dele? Posso. Então, eu posso usar esse valor aqui de 15? Posso. Agora, esse daqui, ó, menos 20. Se eu jogo aqui, eu teria o lado de um terreno que mede 20 metros negativos. Existe um comprimento negativo? Não, não existe um comprimento negativo. Esse problema aqui, ó, essa solução do nosso problema aqui já deu errado. Eu posso usar esse menos 20 aqui? Não posso usar menos 20. Então, a gente descobriu o valor. Veja que eu tinha duas possibilidades, mas nesse problema, eu só posso usar essa possibilidade aqui, ó. Porque se eu coloco a outra possibilidade lá no meu problema, eu vejo que eu chego num erro. Eu não posso ter um lado medindo menos 20. E um lado, se eu coloco aqui menos 20, aqui, vai dar menos 15. Eu não posso ter lado negativo de um terreno. Então, o meu x vale 15. Vamos jogar aqui, ó. Esse lado aqui, ele vai medir 15, porque ele mede x. E esse vai medir 15 mais 5. Esse daqui vai medir 20 metros e 15 metros. Descobrimos os lados do terreno. E aí vem, então um monte de aluno vai fazer esse problema, calcula certinho, descobre, analisa, aí responde errado. Lê o que ele está pedindo na resposta. O que ele está perguntando? Ele não quer saber quanto que mede x. Ele está querendo saber o quê? Qual que é o perímetro desse terreno? O que é perímetro? É a soma dos quatro lados. No caso do retângulo, é só somar os quatro lados. Ó. O que eu sei do retângulo? Se esse lado de baixo mede 20, esse lado aqui também mede 20. Se esse daqui mede 15, esse daqui também mede 15. Então, é só somarmos aí, ó. O perímetro vai ser o quê? 20 mais 20 mais 15 mais 15. É só somar os quatro lados. 20 mais 20 é 40. 15 mais 15, 30. Então, 40 mais 30, isso daqui vai dar 70 metros. Respondi a pergunta? Não. Eu calculei a minha pergunta. Sempre que eu tenho um problema, eu tenho que dar a solução desse problema. Sempre que eu tenho uma pergunta, como é o caso aqui, eu tenho que dar a resposta dessa pergunta. Então, ele pergunta qual o perímetro desse terreno? Resposta: o perímetro desse terreno é, ou mede, tanto faz, né? 70 metros. E o ponto final indicando que eu terminei. Tá ok? Então veja que é um probleminha que a única coisa que eu fiz foi o quê? Transformei numa equação que eu resolvi. Tá ok? A maioria dos problemas a gente transforma numa equação para resolver. Então vamos lá. Ah, professor, não sei se eu entendi. Esse vídeo é para ser visto várias vezes. Você vai fazer, vai ver um enunciado, pausar antes de eu resolver isso daqui, tentar resolver você mesmo, vai comparar seu cálculo com o meu, onde está certo, onde está errado, tá ok? Tem que ser visto várias vezes. Se você não faz isso, você está estudando errado. Beleza? Então vamos lá. Próximo exemplo aqui, ó. Um terreno quadrangular, ou seja, é um quadrado, possui área de 625. Aí você pega, opa,
Ele está dando a área. Eu vou usar a fórmula da área. Beleza? Qual a medida do lado desse terreno? Então, vamos lá. Se ele está falando a área de um terreno quadrangular, eu vou usar a fórmula da área. O que eu sei lá? A área é igual lado ao quadrado. Não é isso que a gente tem? Eu sei quanto que mede o lado? Não sei, é o meu valor desconhecido, é o que ele está querendo descobrir. Mas eu sei que a minha área mede 625. Então, vou colocar que esse valor desconhecido, que é o lado ao quadrado, é igual a 625. Olha que coisa mais tranquila. É uma equação de segundo grau incompleta. E só falta eu passar esse quadrado para o outro lado. O quadrado passa como para o outro lado? Mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 625 é 25. Eu teria aí minhas duas possibilidades. 25 positivo e 25 negativo. E aí vem aquilo que eu comentei com vocês. É um problema. Eu não posso só pegar esse resultado aqui, não. Eu tenho que ver se tem lógica. O L, eu falei que é o lado de um quadrado. O lado de um quadrado pode ser 25 positivo? Pode ser 25 positivo. Ele vai poder ser 25 negativo? Não vai, eu não tenho um comprimento negativo numa figura. Você não vai medir um terreno e vai dar um número negativo. Isso não existe. Tá ok? Não nesse problema. É todo problema que eu vou pegar o valor positivo? Não, eu tenho que jogar no problema para ver o que acontece. E no caso, nesse problema aqui, eu tinha um quadrado, suponha que essa coisa feia seja um quadrado, que eu chamei de o lado de L. Joga lá e vê o que acontece. Ó. Se eu jogo positivo, eu tenho os quatro lados 25 positivo. Agora, se eu colocasse o negativo, eu ia ter um comprimento, um lado que mede menos 25 metros. Isso não vai existir. O que está faltando? Eu respondi minha pergunta? Não. Eu calculei minha pergunta. Eu não respondi. Sempre coloque a resposta. Leia a pergunta. A técnica para não se errar na hora de resolver um problema. Leia a pergunta. Qual a medida do lado desse terreno? Escreva a sua resposta. O lado deste terreno mede 25 metros. E depois leia a pergunta e a resposta. Porque mesmo calculando certo, você pode ter escrito uma resposta que fica esquisito com a pergunta. Tá? Então, ó, qual a medida do lado deste terreno? O lado deste terreno mede 25 metros. Ficou ótima a pergunta com a resposta junto. Tá? Senão você vai ter uma pergunta, sei lá. Quanto tempo levará para chegar ao destino? Aí a pessoa responde. Ela levaria 25 minutos. Fica esquisito, porque a pergunta está perguntando quanto tempo levará e você está respondendo quanto tempo levaria. Né? Apesar dos dois serem aí, né, futuro, né? Um é futuro do pretérito. Fica diferente, fica esquisito, não combina, não bate. Parece que você está respondendo errado a pergunta. Tem que concordar uma com a outra aí, né? Então, lê a pergunta e a resposta junto depois. Faça isso, né? Você vai se disciplinar a responder certo as coisas. Beleza? Então vamos lá. O segundo tipo de problema. No segundo tipo de problema, o que ele fala? Ele vai estar ou comparando duas áreas diferentes, ou ele vai estar somando duas áreas diferentes, ou vai estar subtraindo duas áreas diferentes, ou vai estar igualando duas áreas diferentes. Como assim? Ele vai falar assim: um retângulo e um quadrado juntos têm a área tal. O que eu vou fazer para responder o problema? Se os dois juntos têm a área tal, eu vou colocar a área de um mais a área de outro igual à área que ele me deu. Simples assim, eu vou escrever o que ele está falando na resolução. Observe aqui, ó. O quadrado de lado 2x possui a mesma área do retângulo de lados 3x e 5 mais x. Então, observe aqui, ó. Ele está falando que possui a mesma área, ou seja, a área é igual.
eu já sei que eu vou igualar a área dos dois. Ele está falando isso no problema para mim. Então a gente tem que conseguir identificar isso. E como que a gente vai aprendendo, treinando o nosso cérebro para fazer isso? Fazendo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui as áreas, então, primeiro. Aqui fala o quadrado de lado 2x. Possui a mesma área. Qual que é a área do quadrado de lado 2x? Se eu tenho aqui o meu quadrado, se esse lado mede 2x, esse daqui também mede 2x. E a área vai ser o quê? É igual, um quadrado é um retângulo que os lados são iguais, né? Base vezes altura, ó. Desse daqui, eu vou ter que, a minha área vai ser o quê? 2 vezes 2 é 4, x vezes x, x quadrado. Multipliquei base vezes altura ali, ó. Ou o número por ele mesmo, né? A mesma coisa no quadrado. Então, a área do quadrado vai ser essa. Me ajudou em alguma coisa, sabe, a medida dos lados aqui? Não. Mas ele fala o quê, ó? Ele tem esse retângulo que um lado mede 3x e o outro mede x mais 5. Professor, como que o senhor sabe que o maior é 3x e o menor é x mais 5? Eu não sei. Eu coloquei os dois valores aqui no retângulo, tá? Mas não vai fazer diferença para mim, por quê? Porque na hora de calcular a área eu vou multiplicar os dois e a ordem que eu estou multiplicando os dois tanto faz. Tá ok? Estou colocando aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Como que vai ser essa área aqui, ó? Base vezes altura, ou seja, base vezes altura. Apareceu uma multiplicação com parênteses. Vou pegar esse termo que está fora e vou multiplicar por tudo que está dentro, ó. 3 vezes x, 3x vezes x vai dar 3, porque 3 vezes 1 é 3, x vezes x é x ao quadrado. Multipliquei pelo primeiro termo, agora pelo segundo. 3 vezes 5 é 15. O x aparece só uma vez, repete, sinais iguais, positivo. Achei aqui a área do quadrado, ou do retângulo. E aqui eu tenho a área do quadrado. O que ele fala aqui para mim? Que os dois possuem a mesma área. Essa é a informação-chave que ele está dando. Se ele fala que possuem a mesma, eu vou escrever o quê? Que uma dessas áreas é igual a outra dessas áreas. Beleza, pessoas? Então, ó, ele falou, deu o lado do quadrado, deu os lados do retângulo e falou que as áreas são iguais. Se ele falou que a área, eu vou usar a fórmula da área. Peguei a área do quadrado, a área do retângulo e igualei as duas porque ele falou que é igual. Ah, professor, estou precisando pensar mais nisso. Pensa, faça, refaça, assista várias vezes o vídeo, tá ok? É uma coisa que demanda um tempo. Por isso que eu preciso que quando vocês forem fazer as atividades, você vai fazendo, compara com esse exemplo do livro, do vídeo aqui. Se quiser pegar no livro outros exemplos, tranquilo, tá ok? E aí você vem e tira dúvida comigo pra gente matar isso daí. Então, ó, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar na forma reduzida isso. Eu vou pegar esses dois termos e puxar para o lado de lá, ó. Vai ficar 4x², já estava lá, não mexo nele. Tá positivo, passa negativo. Tá positivo, passa negativo. Eu tenho dois termos, vejo que não sobrou nada desse lado, né? Eu tenho dois termos aqui, ó, semelhantes, eu posso juntar eles, ó. 4 menos 3, 1. Poderia escrever 1x² aqui? Poderia, mas 1 vezes x² é x², então não escrevo. Observe que deu o que aqui? Uma equação de segundo grau incompleta. Como que resolvo ela? Eu vou isolar o x? Sim ou não? Não, porque eu tenho x em dois termos que eu não consigo juntar eles. Eu isolo x quando o x está aparecendo somente um termo. Aqui o x aparece em todos os termos, ele é um fator comum que eu vou colocar em evidência.
Colocar evidência é o quê? Separar, tá ok? É uma fatoração, vou transformar na multiplicação separando x. Aqui onde aparecia duas vezes, fica uma vez só. E aqui onde aparecia uma vez, esse x desaparece. Eu estou tirando o x uma vez daqui e uma vez daqui. E colocando aqui fora. Ok? Virou o que é isso daqui? Uma multiplicação que dá zero. Quando que a multiplicação vai dar zero? Ou o primeiro termo, que é o x, é zero. Ou o segundo termo, que é o parênteses, é zero. Aqui tem cálculo para fazer? Não. E aqui? É só isolar o x, ó. O 15 está negativo, passa positivo. Essa vai ser minha segunda raiz. São as minhas respostas? Cuidado. São respostas dessa equação, não respostas do meu problema. O que eu preciso fazer quando eu tenho minhas duas possibilidades? Eu jogo lá no meu problema para ver o que acontece. Se o meu x for zero, esse lado aqui ficaria 2 vezes 0, 0. Vai existir um quadrado com lado zero? Não vai, né? Então, eu posso usar esse zero aqui? Não, não posso usar ele. E o 15? Aqui ficaria 2 vezes 15, é tinta. Eu posso ter um quadrado que o lado mede tinta? Posso. Vamos testar no outro para ver se não aparece nenhum erro. 3 vezes 15 é 45. Eu posso ter um retângulo que a base mede 45? Posso. E aqui? 15 mais 5, 20. Eu posso ter um retângulo que o lado, que a altura mede 20? Posso. Então, tá aqui. Esse daqui vai ser o valor de x. Beleza? Só que ele está querendo o valor de x? Não. Por isso que é importante você ler lá o que ele está querendo. Ó. Qual a medida dos lados do retângulo? Ele quer saber esses lados aqui. Ó. Então, nesse lado aqui, ó, vai ficar 3 vezes 15, que é 45. Beleza? Ele não fala a unidade de medida, em hora nenhuma aqui, eu não sei qual é a unidade de medida, mas mede 45. E aqui, ó, fica 15 mais 5. Encontrei os lados do meu retângulo. É o que ele está pedindo, ó. Qual a medida dos lados do retângulo? Posso colocar aqui, ó. Resposta. Os lados do retângulo medem 20 e 45. Pronto, respondi minha pergunta. Tá ok? Então, o segundo tipo é esse. Ele poderia ter colocado assim, a área do quadrado e do retângulo juntas medem 1.800. Eu ia colocar esta área mais essa igual a 1.800. Eu vou escrever o que ele está pedindo para a gente. Esse é o segundo tipo. Tá ok?